Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você é diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vai perceber, isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você é diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você é diferente, o que parece igual. Eita, eita, eita! Pois é, dessa calmaria, desse som indolente, né? Dessa vontade de tirar um cochilo, que a gente vai começar com a nossa aula aqui sobre artes visuais, tá? As artes são feitas especialmente para a gente ver, apreciar, olhar para as coisas. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa tela. Vou colocar aqui o meu violão no suporte dele, para a gente começar a nossa aula. Tá? Olha, vamos ver artes públicas. E as artes urbanas, né? O grafite, e a própria intervenção urbana, que é a colocação de algum tipo de objeto artístico na via pública, né? Que tudo isso aí conta, faz parte. E sobre arte contemporânea, o papel do artista, o papel que desempenha o artista do nosso tempo, o artista atual, o artista que está, nesse momento, produzindo, convivendo e fazendo a arte acontecer. Ok? Então, começando com zero bala aqui, vamos ver aqui uma enquete, que é a perguntinha que eu sempre deixo para a gente iniciar a aula, e através dessa pergunta você vai ficar assim, concentrado no assunto que está estudando, porque você vai juntar as informações para responder corretamente, dar uma resposta convincente, satisfatória no final da aula. Né? Conforme você está vendo aí, ó, você está vendo aqui uma instalação, colocação de vários objetos artísticos na sala. Aqui também, ó, aí vem essa outra arte aqui, né? Com essa colagem de fotos da Marilyn Monroe, grande atriz aí de destaque nos anos 60, se não me engano. Vem também esse mural. Marilyn Monroe, né, sobrenome dela, nesses anos aí, ela era uma artista de tanto destaque, de tanta projeção nacional como internacional, né? Era uma pessoa que as pessoas recortavam as fotos, as pessoas tinham nas paredes dos seus quartos, né? E era assim, aquela idolatria
Ela era um ícone, era o símbolo da mulher perfeita, mais bonita. E muitíssimo conhecida nos Estados Unidos. E o artista aproveitou toda essa popularidade para criar aí uma forma de arte, né? Então vamos seguir aqui. Vamos começar falando sobre arte pública. A arte pública é uma arte que é realizada em diversos campos ou espaços da cidade. Então, toda vez que você está caminhando na cidade, você está andando, passando de ônibus ou de carro, ou mesmo passando numa praça, e você vê uma obra de arte, então é porque trata-se de uma arte pública, uma arte para todos poderem ver, observar, apreciar, criticar, compreender, não é isso? Então, essa arte aí é uma arte que ela saiu das galerias de arte, saiu das salas especializadas em mostrar os quadros, as pinturas, né? E também cobrar um certo valor para as pessoas entrarem lá e terem acesso visual. E também os museus. É uma arte que também, não só nas salas de apresentação artística, como também nos museus, essa arte saiu desse ambiente e ultrapassou e passou a coexistir com outras artes no espaço público. Então, em outras palavras, permite livre acesso da população. Então, o que é arte pública? É uma arte que é realizada em diversos campos e espaços da cidade. Não fica restrita a locais especializados em apresentações artísticas, né? Então, o artista é um pintor, ele tem vários quadros, e aí é lá que ele vai mostrar para as pessoas, tá bom? Quando essa arte é colocada num espaço público, alguns tipos de arte, ela modifica a paisagem urbana de modo permanente ou momentâneo. Tá, então eu quero comentar para vocês que isso é muito importante, essa frase aí, essa afirmação. O que acontece? Quando um artista coloca uma escultura no espaço público, ou então quando o artista coloca um objeto de arte, se não for uma escultura, se ele coloca um quadro, ou então ele próprio vai lá e faz uma performance, faz uma apresentação no espaço público, então é chamado esse tipo de arte de ter assim, uma espécie de conceito que é uma intervenção. Por quê? Aquilo dali, aquela praça já está projetada daquela maneira, e quando o artista coloca a sua arte, o seu objeto de arte, ou mesmo a sua performance ali naquele espaço, então ele está intervindo, ele está modificando o layout, vamos dizer, a disposição das coisas e objetos que estão naquele espaço. Tá? Então, esse é um conceito da arte urbana. Essa intervenção também ela pode ser uma intervenção passageira, o cara vai lá e coloca... Uma certa vez, um certo artista colocou vários botes infláveis numa lagoa, mas ele colocou lá só por um mês. Então, essa arte aí, nesse caso aí, foi uma arte passageira, efêmera, mas ele poderia ter negociado com a prefeitura, de algum jeito aí, e ter deixado permanentemente para sempre. Então, tem essas duas modalidades aí, tá bom? Então, não esquece, essa ideia é importante, você saber que quando fala que é uma intervenção, é porque a praça estava ali toda
já estava pronta daquele jeito. A praça só tinha os banquinhos, tinha umas árvores, pá, e um espaço para os meninos jogarem vôlei, ou sei lá. E aí chega alguém e coloca, vou dar aqui um exemplo aqui bem interessante, coloca assim umas cadeiras, umas caixas de som e contrata uma banda, uma orquestra para tocar ali. Então, ele fez uma espécie de intervenção, não é isso? E uma intervenção com a outra forma de arte que é a música, entendeu? Então, é uma ideia geral essa que eu estou dando, mas você vai aprender a distribuir entre os vários exemplos que nós vamos mostrar aqui durante essa aula, tá? Vamos voltar lá, a gente vê mais coisas sobre a arte pública. A arte pública também é representada por meio de monumentos históricos, como esculturas e algumas arquiteturas. Às vezes, uma casa assim, com características bem das antigas mesmo, até com o estilo de outros países, ela é considerada também um monumento. Ela é considerada também uma arte pública, uma intervenção. Tem ruas inteiras, na cidade de Olinda tem uma rua inteira, um calçadão inteiro, né? Então, não só alguns monumentos, como algumas esculturas e até mesmo alguns jeitos de fazer casas, de fazer salas, né? De fazer alguma coisa através da arquitetura. Então, vamos seguir. Então, antes de eu virar aqui a página, eu queria dizer para vocês, olha só, essa intervenção aqui, ó. O cara foi lá e fez uns roxos aí no muro, na parede, né? Então, é uma intervenção, sim. A parede estava lá só pintada de uma só cor. Então, ele foi lá e pediu a permissão, é preciso pedir permissão, pediu a permissão dos órgãos públicos e colocou a sua arte lá, no mural, né? Então, em cada época, as sociedades constroem novas percepções para a apropriação dos espaços na cidade. Tá? Tem vezes que o espaço na cidade ele não é entendido como um espaço que possa se fazer alguma pintura ou colocar alguma obra de arte lá. Então, mas aí depois as prefeituras, as autoridades percebem de outra maneira. Então é isso que está falando ali, que muitas vezes, com o passar do tempo, a percepção das pessoas sobre aquele espaço vai mudando, né? E aí vai se tornando permitido algumas coisas e outras não. Vamos seguir lá, porque esses dois conceitos são importantíssimos. E aí, por isso eu quis frijar para vocês e explicar um pouco mais detalhadamente. Vamos voltar? O que acontece? Vocês estão vendo aí, eu até falei, né? Olha, essa arte pública aqui é qualquer monumento ou obra artística que ocupa um espaço público. E aí, se ela está lá, a população, todo mundo pode ir lá ver, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo tem condição de observar bem direitinho. Como esse Centro Olímpico de Olinda, já andei, caminhei aqui nessa calçada aqui, gente. Já estive aí, né, uma certa vez visitando Pernambuco, e já entrei em cada uma dessas salinhas aí, tem artesanato, tem muitas obras aí, e é muito interessante porque são prédios históricos, são construções que apresentam a arquitetura colonial portuguesa. Tipicamente, ok? Então, veja só. Vamos ver com mais cuidado aqui a foto do Centro Histórico de Olinda, né? É muita gente entrando e saindo, e passeando, e vendo, observando, fotografando. É muito interessante, tá?
Então, esse conjunto, esse grupo de casas aí, é um conjunto arquitetônico e paisagístico, foi considerado pelo IFAM, né, como um patrimônio. Então, em 1968, por quê? São edifícios coloniais do século XVI, né? Que aí eles harmonizam-se às fachadas de azulejo do século XVIII e XIX, com as obras neoclássicas do século XX. Então a arte toda se completa, né? Então é bom de observar, é bom de ver a noção de preservação, o cuidado, né, com a nossa memória. Seguindo aqui, nós temos um outro tipo, né? A escadaria Celaron foi uma homenagem ao povo brasileiro. Isso é uma obra arquitetônica entre os dois bairros de Santa Teresa e Lapa, no Rio de Janeiro, tá? Mas eu já vi essa mesma ideia aplicada em Natal, em outras capitais, né, do Brasil, por onde eu já tive a oportunidade de estar, eu observei a presença de uma escadaria com os muros laterais pintados, com várias caricaturas. Pública, hein? Não vai esquecer. E aqui, ó, em Porto Velho, nós temos aí a Casa de Cultura Ivan Marrocos, né? Uma sala muito conhecida por todos, né? Por muita gente, né? Principalmente quem mora em Porto Velho. Então você tem aqui essa sala onde diversas obras de arte, exposições de artistas, né? Está sempre havendo a mostra de quadros, né? Um artista, gente, ele às vezes trabalha dias, anos, meses, anos, para aprontar um material, o quê? 25 quadros ou mais, esculturas. E é nesse espaço que ele tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E aí, pessoas que gostam de comprar obras de artes vão lá, ou que podem, né? Vão lá e compram, e faz parte da vida artística. Aqui é uma cópia, né? Uma réplica do Forte Real Príncipe da Beira, que encontra-se lá no Memorial Marechal Rondon, em Porto Velho, aqui em Porto Velho. Então você veja que essa foto aí mostra que é uma estrutura de quase estrelar, né? De 4 pontas, né? Uma construção de uma fortificação para defender, né? Para ser ponto de observação, para exercer alguma defesa ao Estado, né? À cidade, a alguma visitação ou ataque, né, pelas vias marítimas. E aqui também a Associação Quilombola Pimenteiras do Oeste, com essa festa cultural aqui, tá? Então, é uma festa onde a cultura, o jeito de ser, né, da comunidade quilombola se apresenta e mostra suas características, né? Como aqui também você tem aqui, ó, a Catedral Sagrado Coração de Jesus em Porto Velho. Você está vendo aqui os vitrais, né? Olha o formato, esse formato aí é padronizado, tradicionalismo. As duas, três torres da igreja com a porta central com esse arco aí,
não é? E a apresentação de figuras religiosas católicas nesses vitrais. Olha aqui o detalhe do interior da igreja, né? Sempre com os arcos, os pilares, né? Bastante, e o teto também com pinturas lá. E essa é uma foto aqui cedida pela professora Lidiana, também doutora, que tirou essa foto. E aqui você tem também que algumas cidades são consideradas monumentos pela preservação do patrimônio cultural. Como, por exemplo, você tem aí Olinda, cidade super conhecida, porque no seu carnaval tem essas figuras aí que se tornam tradicional, figuras representativas de personalidades brasileiras, né? E são cidades que preservam a história da sociedade em seus centros históricos por meio da arquitetura e obras artísticas. Então, bem conhecido, todos nós estamos sempre vendo os bonecos de Olinda. Pois é. E aqui nós vamos conhecer melhor um artista. Alguns artistas, né? Vamos ver aqui o Diego Rivera e Frida Kahlo, o casal aí. Vocês estão vendo as obras de arte representativas aí da cultura local, não daqui, né? As figuras dos santos, com todas as oferendas, uma espécie de colagem geral, né? Então, Diego Rivera, José Clemente e Davi Alfaro Siqueiros utilizavam o espaço público para ações artísticas. Então, no caso aqui, nós temos aqui essa foto de Diego Rivera e Frida Kahlo. Frida Kahlo nasceu em Coyoacán, México. Ela foi uma artista à frente de seu tempo. Sua trajetória foi marcada por força de vontade, sofrimento, paixões e luta. Imagina, com 18 anos sofreu um acidente de carro, onde uma barra de ferro atravessou seu corpo e ela ficou acamada, imóvel e engessada e foi submetida a mais de 30 cirurgias. Terrível, né? Então, na sua pintura, ela foi mostrando várias coisas relativas a esse momento dela, né? Representação do universo e a tudo que era importante para ela. Por exemplo, nesse quadro aqui, ó. É uma representação do que era o universo e também de todas as outras coisas que eram importantes para ela. Seguindo aqui, nós vamos ver um pouquinho da arte urbana, né? A arte urbana não só é considerada também uma arte pública, mas ao mesmo tempo é uma arte da cidade. Além de ser pública, é uma coisa que não são artes típicas de acontecer no campo. São artes típicas de acontecer na cidade. Então acontece muito grafite e intervenção urbana. Então a arte urbana é o conjunto de transformações ocorridas na década de 80. Então aconteceu que houve um retorno à pintura no circuito de arte internacional e também brasileiro, após o fascínio pela fotografia e vídeo. Quando caiu um pouco a novidade, né?
Então, nos Estados Unidos, a arte passou a ocupar muros, vagões de trem abandonados, né? E prédios afastados dos centros. Em todo lugar os artistas estavam colocando a sua arte, ó, aqui no muro. Ok? Então vamos seguindo. Aí, através, olhando melhor, a gente vê que tem muitas vezes que você tem só rabiscos, sem transmitir nenhuma mensagem. Rabisco onde a única preocupação é sujar, a única preocupação é tirar a beleza, tirar a limpeza de certos locais. Então, você está vendo aqui essa obra aqui do Eduardo Cobra, que é um dos principais nomes artísticos urbanos brasileiros. O que ele faz? Ou fez, né? Leva o trabalho das ruas às galerias do mundo inteiro. Então ele pega alguns trabalhos feitos por artistas de rua e traz para as galerias um processo inverso ao que a gente estava vendo ainda há pouco. Está falando, né? Ok? Então, e aí vamos entender. Pichação ou grafite? O que eu já mais ou menos adiantei um pouco é que a pichação, vocês estão vendo aqui, né? Qual o sentido que tem isso aqui, gente? O que isso aí está comunicando? Né? Está só aí para sujar a parede. Então, aí temos a pichação. E aí, do outro lado, já tem uma coisa mais limpa, mais organizada. O muro todo pintado e o artista lá colocado. Né? E o grafite? O grafite é uma expressão, um jeito, né, de pinturas em paisagens urbanas. Então, você tem aqui, ó, a parada de ônibus, aí o artista foi lá e fez o seu trabalho. Então, pode ser ilustração, texto, artes gráficas, em vias públicas, em postes, em muros, em calçadas, edifícios, viadutos. O artista responsável por esse tipo de arte é o grafiteiro. Muito provavelmente a grande maioria deixou de ser pichador para ser grafiteiro. E a pichação, gente? A pichação é uma intervenção em espaço público que se diferencia do grafite pelos objetivos de seus interventores. Então, os caras que vão lá e fazem a pichação, eles têm uma motivação para fazer aquilo ali. Mas não sabemos se é válido, se não é. Se desorganiza, né? E inseguro. O grafite passa a ocupar espaço da cidade pela exuberância e expressividade. O material mais usado é o spray, que é aquela latinha que você pode apertar lá e a tinta sai. Né? Não só pelo preço, como pela facilidade de compra e a capacidade de aplicação rápida nos espaços. Olha aqui, sobra de arte aqui. Então aqui, você tem o seguinte, a partir de 1990, na Europa e nos Estados Unidos, o grafite passou a ser reconhecido pelo circuito da arte e pelo público em geral. Por causa desses artistas aí, o Ken Schaff, o Keith Haring, o Jean-Michel Basquiat. Basquiat bastante celebrado. Então, eles
passaram a fazer suas obras em murais e paredes e ganharam notoriedade. Ou seja, o artista demonstrava, olha só que ideia, né? Fazer um olho aí nesse espaço. Ou seja, o artista demonstrava, por meio de sua produção, que o mais importante era a intervenção, a ocupação. O mais importante era a intervenção, a ocupação dos espaços que não estavam destinados à arte, como os espaços da periferia da cidade. Então, essa afirmação aqui é muito importante, tá? Não esquece. Né? Ele está falando aí da intervenção como um espaço em que originalmente ele não foi colocado, aquele espaço não está existindo ali para que você coloque uma obra de arte. No momento que você faz uma intervenção e coloca uma obra de arte ali, muda tudo, né? Apesar de ele estar aproveitando o espaço, mas muda tudo. Então, o grafite vira referência na Casa de Cultura como oportunidade para artistas locais. No caso da obra de Elias, de Porto Velho, né? É aquilo que a gente estava vendo. Os viadutos de Porto Velho são transformados pela arte de rua através do projeto Grafizônia. Olha a ideia aí. O grafite permitiu a democratização dos meios de expressão artística. As galerias e imagens e museus não seriam os mesmos. Então vamos entender, né? O Eduardo Cobra é um artista radicado em São Paulo, né? Um pichador artístico, é um grafiteiro e muralista. É famoso no Brasil e no mundo por criar obras que simulam as dimensões em que cores e texturas se misturam com retratos de personalidades famosas ou pessoas desconhecidas. Um novo jeito de fazer os quadros, né? Mesclando material. E a arte contemporânea? O papel do artista da arte contemporânea refere-se ao papel do artista na sociedade, como a definição dos conceitos artísticos como genialidade e criação. Também vai muito além do entretenimento. A arte não serve só para as pessoas se divertirem, né? O seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, a formação de opinião, a própria inclusão social e a educação. É a forma mais incrível de fazer com que as pessoas exonerem o mundo com uma folha, com outra visão. Então, é o momento em que as pessoas podem observar e dar realmente a sua opinião. E o artista está ali, atento a tudo. Independente do tipo de arte, seja cinema, música, teatro, circo ou literatura, o artista é sempre o protagonista, transmissor de algo extremamente transformador. A arte contemporânea intensifica a releitura da história dos povos indígenas, dos afrodescendentes, que são os donos, por conta da colonização. Aí vem também o Eduardo Sru, acho que é assim que pronuncia. Ele teve a ideia de fazer
intervenções urbanas, né? Uma empresa especializada em tomar conta de pontes, viadutos, rios poluídos e represas, parques públicos e terrenos baldios, para poder observar, olhar as instalações artísticas que ele produz. Um exemplo aí, ó, várias boias gigantescas e o título A Arte Salva. Às margens do rio Pinheiro, Eduardo Sul colocou os bonecos atraindo milhares de olhares da cidade, no qual o desenvolvimento transformou as águas em esgoto bruto. O Eduardo Sul é um ganhador de vários problemas. Desculpa, que é isso? Um ganhador de vários prêmios nas artes plásticas contemporâneas, com novos materiais, diferentes linguagens visuais e intervenções. Então, através da sua arte aí, dessa maneira, ele teve uma premiação favorável, né? Ainda sobre Suru, ele fala, é preciso reciclar as ideias, reciclar o olhar e a forma como enxergamos a realidade. E, principalmente, reciclar a função da arte na sociedade, propondo sua existência na vida das pessoas por meio de práticas e ações mais acessíveis. Né? Para o Eduardo Sul, né? A arte deve ir além do horizonte e romper fronteiras. Se você tem medo, vista por salva-vidas ou seguir em frente. Saia fora. Mas se você tiver coragem, quiser participar, tem uma chance de, né? Um outro artista aí, né? Você vê aí, é o Jaime Prades, com essa obra aqui, A Deriva, trabalha em questão da água. Trilha uma arte desafiadora ao sistema estabelecido, fora dos padrões acadêmicos, fora da academia, né? Claro. Então, a nossa enquete lá do início, né? Você tem, para você, qual é o papel do artista na sociedade? O artista e seu trabalho são personagens fundamentais e eficazes que qualquer política de mudança. São capazes de transmitir alegria, conhecimento, emoções, até nos cenários mais tristes da nossa realidade. Ou seja, o artista transmite uma reflexão sobre a realidade e com isso consegue que as pessoas tomem uma atitude, se posicionem, consegue também debater e traduzir seus ideais globais, ideológico global, né? Então, hora de fazer arte aqui, nós vamos ter aqui uma rápida atividade aqui para vocês. Ó, baseado na nossa aula, realize uma releitura de uma obra. Você vai tentar fazer a mesma coisa de um ponto de vista diferente. Pode ser um desenho, uma instalação ou uma colagem. E, se possível, envie depois o resultado do trabalho para o professor de arte, tá? Bom trabalho. Vamos ver o que você consegue com essa atividade aí. Eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Bacana, terminamos aqui a nossa aula. Até a próxima. É nóis!